Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia! Melhor da Vida no ar, mais um sábado com você. Obrigada pela sua companhia. Quero ficar com você aí na sala da sua casa, no seu computador, no seu notebook, se você nos acompanha no YouTube. Hoje nós temos 3 convidados bem especiais, trazendo coisas bem interessantes para nós. Vai ter aqui com a gente o Nil, ele que é da Secretaria de Promoção Humana da Comunidade Shalom, falando de um projeto incrível assistencial para crianças em situação de risco, adolescentes em situação de risco, moradores de rua, e você vai saber o que eles estão fazendo e como você pode ajudar. Nós vamos falar também com o Glenilson Ribeiro, que é administrador de empresas e trabalha com consultoria empresarial, que vai trazer várias dicas sobre como trabalhar com consultoria para melhorar o seu negócio, para fazer você crescer no seu empreendimento. Finalizando, vamos conversar com a Aparecida Miranda, a Cida, que é dona do Mercadão dos Usados, que fornece materiais seminovos, equipamentos seminovos para o setor de gastronomia. Fica comigo, Melhor da Vida está só começando. O melhor da vida é viver, curtir um momento. Então, voltamos, agora vamos ter uma entrevista muito especial. Vou aqui conversar com o Nil. Nil, muito obrigada por ter vindo. O Nil é secretário de Promoção Humana da Comunidade Católica Shalom e tem um projeto muito interessante de auxílio comunitário. Nil, começa explicando para a gente o que é esse projeto da Secretaria de Promoção Humana. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui com você, Jô, né? E com todos aqueles que nos acompanham. Bom, a Comunidade Católica Shalom, ela é uma organização religiosa que está presente hoje em 35 países fora e o restante aqui no Brasil, totalizando 100 casas de missão. E nós temos uma dimensão social, que é cuidada por este setor chamado Secretaria de Promoção Humana. Dentro dessa dimensão social que a comunidade realiza, ela atende crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, moradores em situação de rua e dependentes químicos. Então é uma dimensão que se volta constantemente para a sociedade, para devolver a dignidade àquelas pessoas que por algum motivo, seja pela pobreza, seja pela dependência química, seja pela situação de abandono, como muitas vezes se encontram os moradores em situação de rua, nós acabamos indo levar um pouco de esperança e promover a recuperação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, reinseri-las na sociedade como bons cidadãos e também como bons cristãos. Perfeito. Então, a Secretaria de Promoção Humana, ela é um projeto de atendimento comunitário, um projeto social da Comunidade Shalom. Isso, ela coordena toda essa dimensão, né, dessas expressões que eu acabei de dizer, e no caso eu estou como responsável, do qual a gente gerencia através de um planejamento estratégico, ações de parcerias com o poder público, com instituições privadas, para podermos dar esse atendimento a essas pessoas. Ela é uma dimensão social do carisma Shalom. Certo. E Nil, conta pra gente como é que você se envolveu com isso? Como é que foi esse movimento de assumir essa responsabilidade? Porque é uma grande responsabilidade. Ela é enorme, né? Eu acredito que a minha história começou lá em 95, quando eu passei para a faculdade de Direito, fui estudar em Campina Grande, eu sou graduado em Direito, né? E depois, em 99, eu percebi um chamado de Deus na minha vida
e eu ingressei na universidade e em 99 eu entro para a comunidade Shalom como missionário. E olha que interessante, eu trabalhava com juízes na área civil e criminal e de repente eu fui enviado como missionário para o Rio de Janeiro para evangelizar dentro dos presídios. Então ali foi a minha primeira experiência nessa dimensão de tocar a ferida da humanidade, né? De tocar realmente esse lado que todos nós temos de fraqueza. Os anos se passaram, depois eu assumi o setor de eventos da comunidade, implantei o setor jurídico, até que em 2004 eu fui retransferido de Goiânia para Fortaleza para trabalhar com essa dimensão social. E aí, durante o ano passado e este ano, tem sido feita uma grande memória daquele meu primeiro chamado de Deus para poder trabalhar com a dimensão social, né? Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém. Então, esse retorno a essas atividades sociais tem me feito muito bem, porque tem despertado novamente essa dimensão de dar, de trabalhar, de se ofertar, sem esperar nada em troca. Porque é justamente um público que não pode esperar nada, claro. não tem como nos devolver nada. Então, realmente é um altruísmo, uma dimensão caritativa muito forte. E muito necessária. Né? Extremamente necessária, em especial quando você começa a analisar os números do próprio município de Fortaleza. A cidade hoje tem 9.000 pessoas morando em situação de rua. Nós atendemos na nossa casa do centro da cidade, a Casa São Francisco, praticamente entre 80 e 100 moradores em situação de rua, onde eles tomam o café da manhã, depois tem um banho, depois eles trocam de roupa, temos psicólogo, temos assistente social, temos podólogo, né? Temos também toda uma questão de interatividade com eles, formação. Depois eles almoçam e aí nós temos uma outra dimensão que é o trabalho da reinserção. Vamos identificando em cada um deles oportunidades para nós podermos capacitá-los e reintegrá-los na sociedade. E ao mesmo tempo as crianças, que nós atendemos em torno de 75 crianças de manhã, 75 crianças de tarde, lá na nossa casa Ronaldo Pereira, que é justamente esta casa que estamos querendo lançar a campanha do imposto de renda. E ainda a comunidade Shalom disponibiliza 27 bolsas de estudo para adolescentes e crianças no Colégio Shalom de forma integral. Excelente. Então, toda a mensalidade, todo o material didático, transporte dessas crianças é por conta da dimensão da comunidade Shalom, essa dimensão social. E Nil, você mencionou aí esse projeto do imposto de renda. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona. Bom, a Casa Ronaldo Pereira, ela já vai completar praticamente 25 anos. Então ela começou com uma creche e com o passar do tempo nós fomos aprofundando e amadurecendo o trabalho com essas crianças em contraturno e começamos a perceber que nós tínhamos ali uma grande pérola na nossa mão. Nós estávamos tocando o futuro de crianças e adolescentes. E olha que coisa interessante. Nós começamos a perceber que não era só o reforço escolar, mas precisávamos dar a elas curso de idiomas, profissionalização, tecnologia. Uma base formativa. Uma base formativa segura para que elas pudessem desenvolver futuramente passos mais concretos. Com isso, nós vimos que a nossa casa está ficando pequena. Ela não consegue mais atender outras crianças, outros adolescentes. E até os 12 anos nós conseguimos atender, porque ainda são aquela fase da criança. Mas essa faixa etária entre 12 e 18 anos, nós não conseguimos atender por causa também das questões jurídicas. Foi quando veio a inspiração e nós vimos a necessidade de termos um prédio maior, um espaço maior,
para que pegássemos essas duas grandes faixas, crianças e adolescentes, até levá-los próximo da universidade. Perfeito. E olha que coisa interessante, bastou nós começarmos a aprofundar isso, tivemos uma doação de um terreno ali no Papicu, de um empresário da cidade, né? O pessoal da Mota Machado, o seu Assis, nos doou o terreno para que nós pudéssemos avançar neste projeto. E através de doações e ações que a comunidade Shalom começou a desenvolver, ela começou a construir esse prédio. E este prédio, a parte estrutural do prédio, vai estar pronta agora em setembro de 2025. E as atividades, se Deus quiser, com as crianças e adolescentes, a partir de fevereiro de 2026, porque ainda temos que fazer toda a ocupação, as salas de inovação, as salas de aula, refeitório, cozinha industrial, toda a quadra, toda a dimensão esportiva. Por quê? Porque lá vai ser desenvolvido algo muito diferente. Fechamos uma parceria com uma plataforma de ensino, o Educ Hub, onde as crianças e os adolescentes serão capacitados mediante gamer. Elas vão avançar através de uma plataforma gamificada para que eles possam aprender a dimensão das habilidades, empreendedorismo, inovação, profissionalização. E existe alguma forma de encaminhamento para esses jovens, uma vez que eles concluem esse... Essa é a grande jogada do segundo momento. Primeiro, estamos conversando com a Prefeitura de Fortaleza, se Deus quiser, com o governo do estado. Para dar continuidade e também com universidades. Por exemplo, na nossa casa, no centro da cidade, com os moradores em situação de rua, nós já temos uma parceria com a Unicristos. Então agora o desejo é avançar nessa parceria mais, para que eles possam também ceder bolsas de estudo em nível de graduação. Excelente. Para esses jovens que estão vindo desse caminho que nós estamos trilhando. Por isso o projeto. E a questão do imposto de renda entra onde? Ela entra justamente porque nós conseguimos aprovar um projeto junto ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, no valor de R$ 920 mil, onde nós podemos captar o imposto de renda de pessoa física, 3%, e o imposto de renda de pessoa jurídica de lucro real, 1%. Então, qualquer funcionário público, qualquer profissional da área da saúde, da área jurídica, da área empresarial, você pode colaborar conosco, devolvendo o seu imposto de renda, porque é uma forma que o governo federal permite e que nós podemos abranger como organização da sociedade civil. Claro. Então, aqui está o grande segredo do futuro desse projeto, porque esse projeto do imposto de renda, uma vez captado esse recurso, a partir de 1º de janeiro de 2026, ele é disponibilizado para a comunidade desenvolver o trabalho no prédio. E Nil, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem ajudar essa proposta? Como é que eles podem entrar em contato com vocês para fazer suas doações, ou até para alguém que queira se voluntariar, por exemplo, ou essa devolução do imposto de renda, quem quer ter mais informações, como é que pode acessar vocês para ter um encaminhamento disso? Em primeiro lugar, através do site doishalom.org, a pessoa pode acessar esse site e lá dentro existe toda uma área especial voltada para o imposto de renda. Ao clicar nessa parte do imposto de renda, a pessoa será remetida para uma pasta onde lá tem o vídeo institucional da campanha, o passo a passo, um tutorial mostrando como ela vai clicando na declaração do imposto de renda. Também existe uma carta que ela pode disponibilizar em nome da Secretaria de Promoção Humana para os amigos, para os profissionais, para as clínicas. E lembrando os prazos, né? Até 30 de maio, pessoa jurídica pode doar 3%, até 30 de julho, pessoa jurídica pode doar 1%. E essa é a forma, né? Também tem o site, né, comshalom.org, onde as pessoas podem ir lá, clicar, acessar e ver o espaço. E no Instagram, comshalom.org. Excelente. Então, pessoal, fica atento aos prazos.
não fique procrastinando, a hora de ajudar é agora. Pessoal, vamos nos mobilizar porque a sociedade precisa de iniciativas como essa. Nil, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer falar com você, viu? E eu desejo todo o sucesso para o projeto e para a sua secretaria. Muitíssimo obrigado. Pedimos que Deus possa abençoá-los, que nós possamos formar uma sociedade mais justa, mais concreta, mais responsável social e ao mesmo tempo que sobre vocês, né, sobre esse programa que promove o bem, possam também vir as graças do céu para que vocês se tornem verdadeiros difusores do bem. Obrigada. Né? Porque tem uma frase que eu gosto muito e eu queria encerrar com ela. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então, uma vez promovendo o bem, ao bem, nosso Senhor Deus irá nos retribuir. Muito obrigado. Obrigada. E uma coisa que você pode fazer agora, enquanto a gente vai para o intervalo, é espalhar essa boa nova, espalha essa notícia, comenta com seus amigos, comenta nas suas redes sociais, né? Informe e divulgue essa iniciativa para que mais pessoas tenham acesso e possam também ajudar esse projeto de muita relevância para a nossa sociedade. Obrigada, a gente volta já. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Olá, queridos, chegou aquele momento tão esperado de que você precisa hoje, está no ar. Vamos ver aqui qual é o problema, bora resolver. Eu estou aqui com o caso da nossa telespectadora que diz o seguinte: Jô, envio minha mensagem para o programa Melhor da Vida. Muito bons os seus conselhos, acompanho todo sábado. Espero que a senhora possa me ajudar. Meu filho saiu de casa tem uns 15 dias por conta de uma briga aqui em casa, ele e meu marido. Ele tem 19 anos e contou que é homossexual. Meu marido ficou muito furioso e disse para o meu filho ir embora aqui de casa. Estou muito triste e envergonhada, choro todos os dias. Difícil a situação. Não sei onde o meu filho está morando, nem com quem. Na igreja que frequentamos, ninguém sabe porque temos medo se as pessoas descobrirem e também muita vergonha. A única pessoa que sabe na igreja é o pastor. Eu fui falar com ele e ele me disse que precisamos orar pela cura do meu filho. A senhora pode curar o meu filho? Para ele poder voltar para casa. Ele parou de estudar, ele não trabalha, não sei para onde ele foi e não atende o celular dele. Me ajude, por favor, estou desesperada. Não consigo mais dormir de tanta preocupação. Tenho medo que Deus castigue ele e nos castigue por causa desse pecado. Olha, essa mensagem ela chama atenção pelas várias nuances, né, do impacto na família, pela revelação da homossexualidade, que eu sei que é algo que atormenta muito os jovens e até adultos, né? De como a família vai reagir a essa revelação. É uma coisa que ainda assombra muitas cabeças, né, de muitas pessoas. E também pelas preocupações da mãe, né? Eu me solidarizo com essas preocupações e vamos ver se eu consigo lhe ajudar da melhor forma possível e também lhe ajudar as pessoas que estão nos assistindo que estejam vivendo alguma circunstância semelhante, não é? Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que você menciona essa questão da briga que houve
pela não aceitação do seu esposo, né, que fez com que o seu filho saísse de casa. Aí nós estamos tocando no aspecto do acolhimento da paternidade. Os pais, eles existem para acolher os filhos, certo? Nas mais diversas circunstâncias, não apenas quando os filhos fazem coisas certas, mas também quando eles erram. Na minha perspectiva de pai, mesmo que eu não concorde com meu filho, ou de mãe, mesmo que eu não concorde com meu filho, eu devo acolher, certo? Acolher sempre, né? O filho, ele é minha responsabilidade. A partir do momento que eu sou pai, que eu sou mãe, ele é minha responsabilidade. Se eu não acolho o filho, eu estou abrindo mão da responsabilidade de pai ou de mãe, certo? Eu estou botando, na verdade, não só o meu filho, eu estou botando o problema para fora de casa. E essa não é a melhor escolha em termos de pais e filhos, certo? É responsabilidade dos pais, sim, acolher seus filhos, tá? Uma outra questão que me chama a atenção é que você pergunta ali sobre a cura, que o pastor recomenda a orientação de orações para a cura do seu filho e pergunta se eu posso curar o seu filho. Você menciona uma coisa muito interessante, que é o fato de ninguém na igreja saber que isso aconteceu, né? O seu filho parou de andar pela sua casa, ele simplesmente evaporou, desapareceu, tem um problema e você não compartilha na igreja por vergonha ou por medo de rejeição das pessoas da igreja. Se isso acontece, você tem que se perguntar se essa é a melhor comunidade para você. Por quê? Porque quando se frequenta uma igreja, se fala de família espiritual, né? Tanto que as pessoas se tratam como irmãos. Irmão, irmã dentro da igreja é uma forma natural de se tratar. E se as pessoas não estão aptas, não são capazes de se solidarizar com o seu problema, de ter empatia pela sua circunstância, então esse sentimento de comunidade, ele está rompido, ele está craquelado, né? Ele está rachado, certo? Então tem que pensar sobre isso. Agora, essa vergonha, esse medo é seu e ele é real em termos de será que as pessoas realmente vão rejeitar, vão julgar vocês pela circunstância que vocês estão vivendo, ou talvez até oferecer apoio, que seria o esperado nessa circunstância, né? De que houvesse nessa comunidade todo o apoio a vocês nesse momento de crise, tá bom? Então isso é um aspecto. O outro aspecto que fala do pastor pedir que vocês orem pela cura do seu filho, ou você me perguntar se eu posso curar o seu filho. Primeiro, essa situação não fala por si só, no sentido de que seja uma doença a ser curada. A própria Organização Mundial da Saúde não vê a homossexualidade como doença. Ela mudou essa classificação, certo? E quando se fala na cura do seu filho, você tem que pensar que o que demanda cura não é o filho, o que demanda cura é a circunstância, é a situação, certo? Qual é a dificuldade real por trás dessa ruptura familiar? Qual é o motivo dessa ruptura familiar, dessa não aceitação? Fere os princípios de vocês, fere as crenças religiosas de vocês, vocês interpretam isso como pecaminoso, né? É muito comum ser citado isso como pecado dentro das igrejas. É interessante essas circunstâncias porque muitas coisas que eram consideradas pecado nas igrejas em décadas atrás, hoje já não são mais, né? Em algumas igrejas, antigamente, na década de 80, por ali, não era aceito, por exemplo, o divórcio, né, dentro das igrejas. Lideranças religiosas não podiam se divorciar em hipótese alguma ou seriam desligadas de suas atividades dentro da igreja.
Então, pessoas que frequentassem igreja e eram divorciadas, elas eram discriminadas, né? E na própria sociedade nossa, na década de 60, na década de 50, mulheres divorciadas eram marginalizadas na sociedade, eram vistas como prostitutas. No âmbito religioso, as pessoas divorciadas eram vistas como adúlteros, que é considerado pecado de adultério na Bíblia. Hoje já é aceito pessoas divorciadas nas comunidades religiosas, né? O próprio Papa já ordenou, já aprovou a ordenação de padres homossexuais na Igreja Católica. Então, veja que todos esses conceitos, eles não são absolutos. Por quê? Porque a certeza é a maior amiga da ignorância. Quando você tem certeza absoluta de uma coisa, você fecha o canal para aprender sobre aquilo, para entender aquela circunstância. E isso precisa ser analisado. Até que ponto aquilo que vocês creem, que vocês adotaram, é um valor ou esse valor se tornou, na verdade, uma crença limitante. Por quê? Porque a maior verdade sobre espiritualidade, sobre religião, inclusive, é que, sim, o amor está sobre todas as coisas. Sobre tudo está o amor. O amor de Deus, o amor de Cristo, o amor dos pais pelos seus filhos e dos filhos pelos seus pais. Então, onde está o amor aí? Nessa circunstância em que você coloca outras coisas à frente como mais importantes do que o amor pelo seu filho, por conta dessa escolha que ele fez, certo? E você fala também do medo de que Deus castigue você, sua família, por conta desse pecado do seu filho. Ora, se você crê que Deus está lá no céu, olhando para baixo e apontando com o dedinho para lançar um raio sobre quem faz coisas erradas, querida, não sobraria ninguém hoje na humanidade, porque nós todos cometemos erros. Família é aquele que te dá apoio, te dá suporte, que está junto com você nos momentos difíceis. Então, meu conselho, sejam família para o seu filho. Qualquer entidade religiosa, qualquer líder religioso que não coloque o amor acima de todas as coisas, esse não conhece a verdadeira espiritualidade, não conhece o verdadeiro cristianismo, ok? Então, vamos pensar mais com amor, vamos aceitar mais as diferenças e vamos confiar mais na reciprocidade daqueles que nos amam. De que você precisa hoje, fica por aqui, encontro vocês no próximo sábado. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar. A Vita Plus surgiu para cuidar da sua saúde com qualidade e praticidade. Você não precisa mais sofrer com deslocamentos e exposição a ambientes hospitalares. Atuamos em todo o estado com a missão de garantir a você acesso a um serviço de saúde com qualidade, com o máximo de comodidade e segurança, buscando sempre a excelência. Conosco você pode esperar pelo que mais prezamos. Atendimentos eficazes por médicos qualificados e experientes. Contamos com uma equipe especializada de profissionais de saúde capacitados e preparados. Estamos comprometidos em atender às suas necessidades de saúde de forma eficaz e humanizada. Assine agora e tenha acesso imediato a todos os nossos benefícios. Vita Plus é bem-estar. Vita Plus é segurança. Vita Plus é saúde que te acompanha. A vida vale a pena ser vivida. Então, começando bem o dia, estou aqui com o Glenilson Ribeiro. Bom dia, Glenilson, obrigada por ter vindo, viu? Estou curiosa para saber suas dicas, você que é consultor empresarial. Vamos saber o que é uma consultoria e como ela pode ajudar quem tem negócio. Glenilson, fala pra gente o que é um consultor. Primeiramente, bom dia, né, João? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, O Melhor da Vida, e espero somar mais ainda com esse programa excelente. Obrigada. E só reforçando a sua pergunta, o que é um consultor, qual é o papel do consultor? O consultor,
hoje ele é essencial para levar um diagnóstico para uma empresa, encontrar os gargalos de problemas, né? Porque, só contextualizando um pouco, sempre existiu a consultoria. Só que antes era informal. Na antiguidade, até na Grécia, muitos líderes já buscavam a consultoria externa, através de conselhos. Só que na década ali já no finalzinho do século XIX, aí a consultoria já foi para essa parte de formação, onde antes era só informal e passou a ser formal. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, foi aonde se atualizou mais ainda e aonde o Brasil se expandiu em relação à consultoria. Então, hoje, ter uma consultoria empresarial não é luxo, é essencial. Por quê? Porque muitos empresários, eles têm uma mentalidade até um certo ponto de crescimento. Bateu aquele teto, aquele platô, não cresce mais. E é onde entra a consultoria empresarial, onde a gente entra com um diagnóstico, um planejamento estratégico, e aí a gente acompanha essa implantação de qualidade ou implementação daquilo que já está funcionando, e a gente vai e melhora, levando ponto de melhorias. Entendi. Me diz uma coisa, você falou da importância da consultoria como um aconselhamento, uma busca de uma mentoria, né, em alguns aspectos de empresas que querem crescer. Mas e aquela empresa que tem problemas? A consultoria pode evitar, por exemplo, a falência de uma empresa? Sim. De que forma? A empresa se antecipando, não deixando chegar a esse limite, porque a maioria, isso já é uma cultura do brasileiro, né? É uma cultura no Brasil, as empresas, os empresários deixarem para procurar uma consultoria empresarial já no risco, já no vermelho, que deveria ser bem antes. Se a empresa, eu costumo falar para meus clientes que a empresa, ela cresce, cresce e organiza. No terceiro crescimento, você já começa a organizar os setores, as equipes, os líderes, os gestores. Só que poucos empresários têm esse entendimento. Um dado que eu posso lhe trazer, Jô, é que no Brasil temos 20 milhões de empresários. Desses 20 milhões, temos 54% que faturam 10 milhões. E mesmo assim, com esse faturamento gigante, eles não têm organização. Eles necessitam de uma consultoria empresarial, mas eles não buscam por conta de quê? Por conta da cultura do nosso país. Com certeza. Então, assim, a dica que eu dou, né, não deixar para procurar uma consultoria empresarial quando já está no vermelho. E nós estamos falando aqui da consultoria empresarial. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo essa questão dos perfis de empresa, né? Só a empresa grande trabalha com consultoria? Não. A consultoria atende que perfil de empresa? Ela atende todos os perfis, né? O que acontece? Hoje a gente tem um posicionamento no mercado, eu costumo falar 4 posicionamentos. A gente tem o posicionamento por marca, onde você trabalha ali a imagem, o seu público-alvo. A gente tem também o posicionamento de preço, que é competitividade, é aquele preço que já é mais barato. Eu vou fazer uma comparação aqui bem básica e todo mundo vai entender. Eu costumo comparar com 3 tipos de cadeira de escritório. Aquela cadeira bem básica, que não tem ainda os encostos e tal. Então aquele é o preço competitivo. Terceiro posicionamento, a gente vai para o custo-benefício, que você melhora um pouco o produto, já é aquela cadeira já com os braços, com encosto e tal, ela fica melhora o custo-benefício, o preço já altera um pouco. Esse é um posicionamento por custo-benefício. E o último seria diferenciação. Então, por exemplo, eu prestei um serviço, uma consultoria recente para um hotel de alto padrão em Flecheiras. Tem várias premiações no Brasil e mesmo sendo de alto padrão, não tinha ainda uma cultura empresarial, uma cultura organizacional, onde a gente trabalha o quê? Implanta uma missão, uma visão, valores, posicionamento. Aí o posicionamento entra, diferenciação. Tá. Me fala agora, você falou aí da questão organizacional, né? Dá uma dica para quem está nos assistindo, o que não pode faltar numa empresa bem organizada?
não pode faltar 2 princípios que eu uso bastante, que é a questão da eficácia e a eficiência. A eficácia é você entregar qualidade, é você fazer o certo. A eficiência é você fazer esse certo com menos custo, com mais rapidez, com mais eficiência e capacitando a equipe. Porque se você não tiver a eficácia eficiente, isso vai afetar a qualidade do serviço ou do produto. Se você afeta o produto ou serviço, você vai ter mais custos, você não vai atingir o mercado, o seu cliente-alvo, e dessa forma lhe prejudica. Então a dica que eu dou é você procurar uma consultoria. Perfeito. Essa é a dica que eu dou. E um nó que costuma ter nas empresas de praticamente todos os perfis é sempre na questão do número de funcionários e das responsabilidades que eles têm. Creio que esse é o maior desafio no diagnóstico de uma consultoria, né? Eu acredito que você tem que investir, a riqueza, o intelecto, eu acredito que é o mais importante na empresa, é pessoas. Então, quando você investe em pessoas, você com certeza vai ter crescimento. E você já, logo lá no início, quando você vai contratar o processo seletivo, se você acerta nesse processo, que nem toda empresa sabe disso, você com certeza está fazendo um excelente investimento. Então, enxugar ali quando você está querendo reduzir custos, demitindo, depende do cenário. Mas eu não iria por esse caminho logo no início. Por quê? Eu iria logo fazer um mapeamento, um diagnóstico, para saber a gestão, se ele está falhando na gestão, no processo de gestão. Porque se não tiver um planejamento estratégico, com certeza ele vai se perder. Então, demitir, por quê? Simplesmente só para evitar um custo. Às vezes você tem um excelente funcionário e você demite esse funcionário para contratar um novo funcionário qualificado é muito difícil. Ou pior ainda, né, para outro acumular a função. Sim. A necessidade, muitas vezes, de uma orientação na hora de contratar. Sim. Né? Então, o consultor atua nessa hora, no momento de contratar, dando uma assistência na... Sim, a gente participa dessa parte do processo seletivo, né, onde a gente vê a necessidade daquela empresa em relação ao perfil, e dentro disso a gente traça ali, já fazendo uma triagem dos currículos, e depois uma checagem através de um questionário, onde a gente testa a parte de competência técnica, competência comportamental, que eu particularmente indico sempre contratar mais pela competência comportamental, porque é mais fácil de você treinar do que você contratar já um funcionário cheio de vícios, ele já vem com aquela bagagem, e você tirar esses vícios, é muito complicado. Então, capacitar, no meu entendimento e na minha experiência, é mais fácil você contratar por competência comportamental. Se a pessoa está alinhada, se a pessoa é pontual, se a pessoa tem um coração aberto ao aprendizado, se aquela pessoa tem a humildade de chegar naquela empresa e ela se submeter às regras, ao padrão, às padronizações daquela empresa. Certo. E tem essa questão também, né, de como é que eu vou avaliar o comportamento da pessoa na hora de uma entrevista? O que eu levo em conta? Eu eu aplico na minha consultoria o famoso 3 COs. Como funciona isso? Primeiro CO, tem que ter competência. Segundo CO, quem tem competência faz. E quem sabe fazer? Quem sabe fazer, faz. Que é o segundo CO, que é competência, compromisso. E quem tem compromisso e faz e entrega, tem o terceiro CO, que é confiança. Então, são os 3 CO, só repetindo. Tem competência, compromisso de entregar e confiança. Confiança de fazer. Se a pessoa tem esses 3 requisitos, com certeza você faz uma excelente contratação. Então a pessoa tem que ter competência, ou competência técnica, conhecimento naquela área, experiência, e competência também comportamental. Os atributos, as características que aquela pessoa já tem,
através de um questionário, perguntas, você vai fazer um mapeamento se ela está alinhada com o perfil que você busca no mercado. Certo. Então, não necessariamente na hora que eu estou contratando uma pessoa, muitas vezes o empresário foca no conhecimento que aquela pessoa tem naquela área, naquela função. Né? Então, eu devo valorizar mais a questão comportamental para poder ensinar a forma como eu trabalho na minha empresa, como eu quero as coisas feitas para essa pessoa. Perfeito. Muita gente pensa, muito empresário de todos os níveis, né? Pensa que consultoria não é um investimento, é um gasto. E muitas vezes a pessoa hesita em contratar o consultor pensando que é mais um gasto. E não é um investimento, né? Então, quem quiser investir nesse serviço de consultoria, às vezes a pessoa acha que é um valor exorbitante, eu não tenho condição para isso, eu não vou poder fazer isso, né? Mas o retorno sempre vai ter, né? A questão, às vezes, é o bloqueio do empresário, porque a gente trabalha também essa parte de inteligência emocional, um pouco de neurociência, PNL, programação linguística, porque tudo isso daí, às vezes, é a mentalidade do empresário. Então, a mentalidade dele com certeza vai ser reflexo dos funcionários, da liderança, da gestão. Então, a consultoria entra para mudar isso, tirar essas crenças, trabalhar essa cultura que está ali impregnada, enfim. Mas como vocês me encontram, né? Tem as redes sociais, tem Gleilson Ribeiro, tem meu contato, acredito que está saindo na tela. Está saindo o Instagram. O Instagram, que é Gleilson Ribeiro. Eu não sei, Jô, mas eu posso deixar até uma oportunidade aqui no ar. Os 10 primeiros que adicionarem lá a minha página e me enviarem um direct lá com a palavra diagnóstico, eu vou lhe dar um diagnóstico gratuito e um plano de ação para o seu negócio. Olha, que coisa boa, muito bom, excelente. Então, essa foi a entrevista do Gleilson Ribeiro. Obrigada por ter vindo, querido. Um prazer lhe receber, igualmente, viu? Gil, muito obrigado. E entre em contato lá no Instagram, diagnóstico. Vai lá. Excelente. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena ser vivida. Estamos de volta aqui agora com a Cida. Prazer, Cida. Prazer é todo Obrigada meu. por ter vindo. A Cida, pessoal, é uma empresária, ela trabalha no Mercadão dos Usados, um segmento especializado em fornecer equipamentos seminovos na área de gastronomia. Cida, explica pra gente o que é e de onde veio essa ideia de trabalhar com o Mercadão dos Usados. Assim, o Mercadão dos Usados, ele surgiu, né, de duas demandas, principalmente de duas demandas. A primeira, você fechou o seu restaurante, o que fazer com esses equipamentos? Então, a demanda da pessoa, do empresário que fechou o seu estabelecimento e precisa dar um destino para aqueles itens. Sim, porque não necessariamente, se alguém comprou, não necessariamente vai comprar os equipamentos. Né? Isso. E também da demanda do empreendedor que quer ter seu próprio negócio, mas que o novo ainda está além do seu capital. Então, a gente uniu essas duas demandas, né, para oferecer equipamentos seminovos, com garantia que o preço varia entre 50% a 70% do equipamento novo. Então, hoje você consegue montar seu próprio negócio com um valor baixo e com equipamento de qualidade. Excelente. Fala um pouquinho pra gente quem é a Cida. Como é que começou essa coisa de trabalhar com usados, com equipamentos usados e de melhorá-los para fornecer para a área de gastronomia? Primeiramente, eu sou mãe de 3 filhos, né? E a minha maior realização é ser mãe, né? Amo meus filhos, assim, é a minha motivação diária. E me apaixonei por esse segmento de equipamentos, de venda de equipamentos há mais ou menos 25 anos atrás.
E, assim, amo o que eu faço. É muito bom. É muito bom você trabalhar numa área que você gosta, de ver pessoas realizando sonhos, de poder oferecer uma solução para os nossos clientes, né? Eu digo muito que eu não faço só uma venda. Eu ofereço ali uma solução, eu realizo um sonho de uma pessoa que quer montar seu próprio negócio. Então, assim, a gente atua com o pequeno, com o médio, com o grande empreendedor do Ceará. E, às vezes, né, eu gosto muito de me dirigir às mulheres, aquelas mulheres que estão em casa, têm seus filhos pequenos, não conseguem, né, trabalhar fora e fazem bolos, fazem pizzas, fazem algo ali para vender. Então a gente tem os equipamentos para essa pessoa, tem uns equipamentos que atendem hotéis, restaurantes, hamburguerias. Então, assim, a gente atua em toda essa área gastronômica. Excelente. E como é que vocês fazem para garantir a qualidade desses seminovos que vocês vendem? Existe algum processo? Existe um processo. Quando os equipamentos chegam, eles chegam sujos, né? Cheios de gorduras, então eles passam por toda uma triagem, onde os equipamentos são selecionados, colocados primeiramente para limpeza, depois eles vão para a parte de revisão técnica, onde todos os componentes elétricos, a parte de refrigeração, no caso de freezers, que não estão funcionando, eles são substituídos por peças novas, e após eles vão para a pintura. Depois eles passam por um teste e depois de todo finalizado esse processo, que ele vai para o cliente final. Então, assim, a gente garante a qualidade, também temos um sistema de garantia, né? Nós oferecemos garantia. Se por acaso o produto do cliente der um problema, a gente envia uma equipe técnica até o estabelecimento para garantir o funcionamento desse produto. Compartilhe um pouco com a gente, Cida, o que na tua experiência, você falou aí que 25 anos, sim, né? Sim. Então é uma grande experiência que você tem nisso. O que você percebe como sendo o maior desafio ou os maiores desafios para quem está começando a empreender nessa área de gastronomia aqui na nossa realidade brasileira? Empreender já é um desafio, né? Mas especificamente na área de gastronomia. Isso, nós temos inúmeros desafios, né? Um deles é a capacitação, ou seja, a falta dela. Muitos empreendedores, eles sentem muito essa falta. Os meus clientes compartilham muito a falta de capacitação técnica, é um dos desafios que a gente enfrenta. Falta de incentivo também por parte das organizações governamentais, com relação, né, de a impostos, apoio a impostos, a questão da documentação, que você não sabe muito aonde se dirigir para pegar essa documentação, não tem assim informes claros. A questão de capital de giro, que hoje ainda é muito difícil se conseguir para abrir um negócio. Então, assim, produtos, nós como fornecedores, a gente enfrenta uma dificuldade, né, com relação a adquirir peças de reposição, né, às vezes a peça tem que vir de fora, então, assim, é um desafio gigante. Mas com bons brasileiros, né, a gente sempre transforma esses desafios em oportunidades, claro. E vamos seguindo. E como é que a pessoa que está nos assistindo, ela chega lá, ela quer comprar os equipamentos, existe alguma forma, alguma contrapartida do Mercadão no sentido de alguma orientação, qual equipamento é mais adequado para a realidade dela, porque ela pode não ter o conhecimento, sim, né? Sim. Como você disse, a capacitação é um grande desafio. Isso. Aí a pessoa quer começar, aí vai lá ver um forno, ver um equipamento de refrigeração, existe lá uma orientação nesse sentido para se adequar o produto que ela quer adquirir, seminovo, à necessidade dela. A gente sempre pergunta qual o segmento. Por exemplo, o cliente vai colocar uma pizzaria e ela está atrás de uma maceira, então a gente vai indicar qual é a melhor maceira, qual é o melhor forno que se adequa à realidade dela. A gente já encontrou inúmeros clientes que às vezes saem da nossa loja sem comprar porque eles querem um produto que não vai ser adequado. Então eu prefiro não fechar a venda do que oferecer um produto inadequado, porque vai gerar, além de gerar custo, não vai gerar o resultado que ele espera. Então a gente sempre procura dar essa consultoria para o cliente. Meus clientes, eles se tornam amigos, porque a gente faz realmente uma parceria de conversa, de visita, de orientação nessa área.
Muitas vezes a gente cede o nosso equipamento para o cliente trazer o produto dele para fazer um teste antes dele adquirir o equipamento. Olha, que bacana. Para poder realmente ver se aquilo vai atender, se vai satisfazer a necessidade, se ele vai ter um bom resultado. Então, assim, é uma parceria realmente entre o cliente e a nossa empresa. Claro. E se a pessoa vai lá, compra, daqui a pouco o negócio cresce, ela quer comprar alguma coisa diferente, ela pode fornecer aquele que ela adquiriu de vocês de volta. Sim, sim. E fazer a troca, né? Fazemos troca também. Então já gera esse canal Isso. de acompanhamento também e parceria. Às vezes o cliente tem um equipamento em casa que está em desuso, então ele traz à loja, ele é avaliado e a gente recebe o equipamento dele como parte do equipamento que ele vai adquirir, ou dependendo do valor total, a gente tem essa flexibilidade, né, na questão de negociação. Ou então ele disse, agora eu vou querer comprar equipamento novo. A gente também oferece equipamento novo. Também tem? Nós temos uma loja agora inaugurada em agosto de 2024, na mesma rua, que oferecemos equipamentos novos para a mesma área gastronômica, bares, hotéis, restaurantes, cozinhas industriais, equipamentos novos. Aí, se o cliente também tem um equipamento usado, a gente pode receber o usado como parte de pagamento no equipamento novo. Também, Isso. Ótimo. Certo. E quais são as dificuldades hoje no sentido de lidar, como você disse, tem peça que tem que vir de fora, né? Vocês têm uma receptividade de equipamentos só aqui local ou vocês recebem do Brasil inteiro? Nós recebemos, em maioria da parte aqui do Ceará mesmo. Aqui do Ceará. Tem alguns clientes, nós temos clientes que nós fornecemos, né, para o Maranhão, para o Piauí, mas de venda, que nós vendemos para esses locais. Pernambuco, já vendemos para o Espírito Santo, São Paulo, mas para ver equipamentos de lá, o custo é muito alto. Então, às vezes, não compensa para a gente. Agora, muitos clientes que querem determinadas peças que a gente anuncia, então a gente consegue mandar para lá. E essas pessoas acessam vocês via site? Como é que é feito? Via Instagram. Normalmente é pelo Instagram da loja. Certo. Tá. E no caso, você mencionou aí uma série de desafios que o investidor, o empreendedor nessa área de gastronomia enfrenta e mencionou a capacitação. Você tem alguma dica para os nossos espectadores, as nossas espectadoras, de como é que eu posso fazer essa articulação? Eu busco primeiro a capacitação, depois eu vou atrás do equipamento. Existe alguma dinâmica preferencial nesse sentido? Sim, é uma das coisas que a gente sempre pergunta, se a pessoa já tem domínio na área, se ela já faz, ou se ela conhece, se ela vai ter acesso a alguém que saiba lidar, né? Um exemplo, se eu vou colocar uma pizzaria, eu sei fazer a pizza ou eu tenho alguém da minha equipe que sabe muito bem o processo, porque é muito importante, antes de você adquirir o equipamento, que você domine a técnica ou tem alguém da sua equipe que domine. Porque um dos passos que eu considero muito importante para um negócio dar certo é você dominar aquilo que você faz. Certo. E como é que a pessoa pode encontrar vocês? Onde é que vocês estão? Se quem está nos assistindo, eu vou querer montar aqui minha cozinha, vou querer arrumar para produzir meus bolos, meus quitutes para vender, como é que acha vocês? Nós estamos localizados na rua Clarindo de Queiroz, 1486, no centro de Fortaleza, bem pertinho do Mercado São Sebastião. Também temos o nosso Instagram, que é @mercadãodosusados, então faça-nos uma visita. Tem um telefone? Sim, tem um telefone comercial, que é o nosso WhatsApp, que é o número 85 99728 4818. Ótimo. Se você está pensando em investir nessa área, não deixa de passar lá e conhecer o que eles têm para lhe oferecer, inclusive orientação sobre o melhor equipamento para a sua necessidade, para que o seu negócio seja um sucesso. Cida, muito obrigada, um prazer ter aqui, viu? Obrigada pelas dicas e pelo seu conhecimento e pelo serviço que você oferece, que com certeza é um estímulo ao empreendedorismo aqui no Ceará. Eu que agradeço. E fora dele. O melhor da vida é viver. E aí, gostaram? Então segue a gente no Instagram, segue a gente também lá no YouTube, você pode ver todos os programas até aqui. Hoje a gente fica por aqui,
Eu vou esperar ansiosa por encontrar você no próximo sábado, aqui na TV Metrópole, das 9 às 10. Pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento, memórias pode tornar a vida. A vida vale a pena ser vivida.